Capítulo 19. E sucedeu, depois, que veio a falecer Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho começou a reinar em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência para comigo. Por conseguinte, Davi enviou mensageiros para consolá-lo por seu pai, e os servos de Davi passaram a chegar à terra dos filhos de Amon, a Anum, para consolá-lo. No entanto, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: Honra Davi a teu pai aos teus olhos, enviando-te consoladores? Não é para fazer um reconhecimento cabal, e para causar uma subversão, e para espionar o país, que seus servos chegaram a ti? Anum tomou, pois, os servos de Davi e rapou-os, e cortou suas roupas pelo meio, até as suas nádegas, e mandou-os embora. Mais tarde, pessoas foram e informaram Davi sobre os homens, e ele enviou imediatamente alguém ao encontro deles, porque se tinham tornado homens muito humilhados. E o rei prosseguiu, dizendo: Morai em Jericó até que as vossas barbas tenham crescido abundantemente. Então tereis de retornar. Com o tempo, os filhos de Amon viram que se tornaram mal cheirosos para Davi. E Anum e os filhos de Amon passaram a enviar 1000 talentos de prata, a fim de contratar para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e de Aram-Maacá e de Zobá. Assim contrataram para si 32.000 carros, bem como o rei de Maacá e seu povo. Eles chegaram então e se acamparam diante de Medeba. E quanto aos filhos de Amon, ajuntaram-se das suas cidades e entraram então para a guerra. Quando Davi o ouviu, enviou imediatamente Joabe e todo o exército, bem como os poderosos. E os filhos de Amon começaram a sair e a pôr-se em formação de batalha à entrada da cidade, e os reis que chegaram estavam à parte, no campo aberto. Quando Joabe viu que as cargas da batalha vieram a ser contra ele da frente e da retaguarda, escolheu imediatamente alguns dentre todos os homens seletos de Israel e os pôs em formação para enfrentar os sírios. E o resto do povo ele entregou na mão de Abisai, seu irmão, para que se pusessem em formação para enfrentar os filhos de Amon. E prosseguiu, dizendo: Se os sírios se tornarem fortes demais para mim, então terás de servir-me de salvação. Mas se os próprios filhos de Amon se tornarem fortes demais para ti, então eu terei de salvar-te. Sê forte, para que demonstremos ser corajosos a favor do nosso povo e a favor das cidades de nosso Deus. E quanto a Jeová, fará o que for bom aos seus próprios olhos. Então Joabe e o povo com ele avançaram diante dos sírios à batalha, e estes se puseram em fuga diante dele. Quanto aos filhos de Amon, viram que os sírios haviam fugido, e eles mesmos também se puseram em fuga diante de Abisai, irmão dele, e então entraram na cidade. Mais tarde, Joabe entrou em Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados diante de Israel, passaram a enviar mensageiros e a trazer os sírios que estavam na região do rio, tendo na sua frente Sofaque, chefe do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado disso, ajuntou imediatamente todo o Israel e atravessou o Jordão, e chegou a eles e se pôs em formação de batalha contra eles. Quando Davi se pôs em formação de batalha para enfrentar os sírios, começaram a lutar contra ele. Mas os sírios se puseram em fuga por causa de Israel. E Davi foi matar dos sírios 7.000 condutores de carros e 40.000 homens a pé, e entregou à morte o próprio Sofaque, chefe do exército. Quando os servos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram prontamente paz com Davi e começaram a servi-lo. E a Síria não quis mais tentar salvar os filhos de Amon.